Vida selvagem pode ser muito traiçoeira e reservar vários perigos para os animais que vivem na selva. Na natureza, basta um pequeno descuido para você acabar virando o jantar de alguma outra espécie maior. No vídeo de hoje, você vai conferir sobre as brigas mais impressionantes já gravadas no mundo animal. Onça pintada versus jacaré. A onça pintada é um dos mamíferos mais temidos do reino animal e é considerada a terceira maior espécie de felinos no mundo, atrás apenas dos tigres e dos leões. Com uma agilidade de dar inveja a qualquer outra espécie e com uma habilidade de caça impecável, as onças pintadas levam medo a todos que acabam cruzando o seu caminho. Por outro lado, os jacarés são répteis que dominam as águas e são verdadeiras máquinas mortíferas que podem caçar praticamente qualquer outro animal, seja em terra ou embaixo d'água. Por isso, nos encontros entre esses dois animais, só podemos esperar que as coisas realmente peguem fogo. Nesse vídeo, uma onça pintada observa atenta a uma movimentação estranha na água. Ela percebe a presença de um jacaré, mas o réptil, ao que tudo indica, não faz ideia de que o felino estava por ali. Usando toda a sua agilidade e inteligência, a onça calcula o momento exato e desfere um golpe certeiro no jacaré. Para o réptil não há muito o que fazer, já que a mordida foi certeira e cruel. Depois de imobilizar a sua vítima com os dentes, a onça arrasta o jacaré para fora d'água, sacramentando a sua vitória. E o jacaré, que certamente já havia feito muitas vítimas, dessa vez acabou se tornando o jantar. Guepardo versus gazela. Quando o assunto é velocidade, os guepardos são verdadeiros especialistas. Esses felinos, extremamente habilidosos na arte da caçada, podem atingir velocidades de até 115 km por hora e é considerado por muitos especialistas como o animal terrestre mais rápido do mundo. Com tanta agilidade ao seu favor, não é nenhum exagero dizer que os guepardos podem ser um perigo para qualquer outra espécie. De outro lado, as gazelas são animais que não costumam apresentar muitos riscos para outras espécies, apesar de se alimentarem de alguns insetos e larvas. Normalmente, esses animais comem apenas frutas e plantas e, na maior parte do tempo, acabam virando o jantar de animais maiores, como os próprios guepardos. Com tudo isso em mente, se pedíssemos para você apostar em alguém em um confronto entre guepardos e gazelas, você provavelmente escolheria os guepardos. O problema é que na natureza nem sempre os predadores levam a melhor. No caso desse vídeo, um guepardo persegue uma gazela em alta velocidade, até que finalmente consegue morder as costas de sua presa, dando a entender que estava em vantagem nesta disputa. A presa tenta se defender como pode, mas apesar de ser também bastante ágil, ela não tem muito o que fazer. Os filhotes da gazela, ao perceberem que a mãe estava em apuros, decidem correr para tentar ajudar. E neste momento, talvez você pense que o guepardo levou a sorte grande, mas de repente, as coisas mudam de lado. De forma surpreendente, a gazela conseguiu se soltar das garras e dos dentes do guepardo e utilizou seus chifres para tentar afastar o predador. Em uma dessas investidas, ela consegue prender o guepardo entre os seus chifres, empurrando-o para longe. Não satisfeita, a gazela crava o seu chifre no corpo do animal, fazendo com que ele ficasse seriamente ferido. Ao perceber a gravidade da situação, o guepardo acaba desistindo. Dessa vez, Davi venceu Golias. Tigre versus urso. Tigres e ursos fazem parte das espécies mais temidas do reino animal, principalmente por conta do seu tamanho e da habilidade que eles têm na hora de caçar. E nesse vídeo, gravado por um grupo de turistas em um parque da Índia, mostra esses dois grandes caçadores brigando entre si. Um urso estava se refrescando nas proximidades de um rio junto ao seu filhote, quando um tigre se aproximou e tentou atacar os dois. Rapidamente, a mamãe urso se colocou em defesa do filhote e fez de tudo para não permitir que ele se machucasse. Como é possível ver no vídeo, o urso sofreu um pouco no começo da batalha, mas logo em seguida conseguiu se recuperar e também desferiu uma série de golpes no tigre. Nenhum dos dois animais morreu no confronto, mas certamente eles se machucaram bastante. Alces brigando entre si. Por se tratarem de animais herbívoros e serem parentes dos cervos, os alces não são vistos como animais tão perigosos assim quando falamos de criaturas selvagens. Porém, considerando que eles podem atingir mais de 2 metros de altura e pesar quase 500 quilos, não podemos descartar o potencial que eles têm para ferir outras espécies menores. É verdade que os alces não costumam atacar outras espécies, a não ser que se sintam muito ameaçadas com a presença de algum outro animal no seu território, mas não é tão raro assim vê-los brigando entre si. E as batalhas entre os alces, como você pode ver, são intensas e bem disputadas. De forma muito parecida com a luta de espadas, os cervos tentam encontrar o melhor ângulo para acertar suas galhadas no adversário, e as batalhas podem durar até mesmo horas.
Uma curiosidade macabra em relação às brigas de alces é que muitas vezes elas podem acabar resultando na morte até mesmo do ganhador. Isso porque em algumas ocasiões o alce vencedor acaba ficando com a galhada presa ao animal morto. Nesses casos, a não ser que alguém consiga ajudá-lo, o alce acaba morrendo de forma lenta e sofrida, sem conseguir sair do local para se alimentar e suprir as suas outras necessidades. Escorpião versus Viúva Negra. Os escorpiões são insetos extremamente perigosos e tóxicos, com um veneno capaz de derrubar até mesmo um ser humano adulto, dependendo da situação. Caso você seja picado por um desses insetos e não receba ajuda médica, as consequências da ação da toxina no corpo podem até mesmo acabar te levando à morte. Da mesma forma, a Viúva Negra é uma das espécies mais perigosas de aranhas, possuindo também um poderoso veneno. Mas o que será que acontece quando essas duas espécies se encontram na natureza? Nesse vídeo, é possível ver um escorpião amarelo tomando a iniciativa de partir para cima da Viúva Negra, que rapidamente percebe o perigo e se coloca em posição defensiva. O escorpião tenta usar a cauda para atacar a inimiga, mas em um primeiro momento, a aranha é bastante inteligente e consegue usar a teia para se defender. Durante alguns segundos, o escorpião fica preso nas teias, mas a Viúva Negra não conseguiu aproveitar a situação e acabou dando uma nova brecha para o inseto. Ao escapar das teias, o escorpião age de forma rápida, aplicando seu ferrão contra o corpo da aranha, o que imediatamente imobiliza a presa e faz com que ela fique completamente exposta. Desta vez, o escorpião levou a melhor. Cobra versus lagarto. Para sobreviver no deserto, os animais precisam ser ainda mais inteligentes, ágeis e criativos do que o normal. Com tão pouca água e alimento em volta, para se alimentar, você precisa pensar fora da caixa e fazer de tudo para conquistar uma presa. A cobra que você vê nesse vídeo percebe a aproximação de um lagarto, que serviria muito bem como uma refeição para ela. O lagarto, no entanto, entende que esta é uma situação de perigo e tenta usar a areia do deserto ao seu favor, se escondendo embaixo dela. Mas quando falamos de cobras, estamos falando de répteis que evoluíram ao longo dos anos como excelentes caçadores que dominam a arte da camuflagem. Ao perceber que precisaria enganar o lagarto para poder matá-lo, a cobra decide se camuflar na areia, deixando apenas a sua cabeça para fora. Eventualmente, o lagarto acaba mordendo a isca e sai do seu buraco para seguir a sua vida normalmente. É aí que a cobra entra em ação, desferindo um ataque rápido e certeiro que imobiliza o lagarto e o coloca em uma situação muito delicada para que ele pudesse escapar. Tudo o que ele podia fazer era esperar por um milagre. Como você pode ver, a cobra acabou levando a melhor. Bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a sua audiência até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações. Dessa forma, você contribui com o crescimento do canal e ainda garante que sempre será lembrado quando lançarmos novos conteúdos. Valeu e até a próxima!